And we are here for our big simuladão. O simuladão de hoje vai falar sobre esse texto aqui, pessoal. Brain Researchers. Nós estamos no preparatório TEAP, Test of English for Academic Purpose. Este aqui é um link que está disponibilizado para todas as pessoas de uma prova, um exame antigo, e explicando aqui que esse exame, ele é diferente, ele já mudou, e esse já realmente já foi aplicado, não vale mais, tá? Antigo, mas nos dá uma boa abordagem de simulado e como entender uma questão. Ok? We have here brain researchers, que são os pesquisadores do cérebro. Então, eu vou trazer aqui a atenção do primeiro parágrafo. Nós vamos ler o primeiro parágrafo, tá? Olha o que ele fala. Brain é cérebro, researchers, pesquisadores, que vem do verbo research, research é pesquisar, researchers, pesquisadores. Então, aqui fala, no parágrafo número 1, recent advances in neuroscience enable doctors to manipulate the workings of the brain and intervene to treat some neurological disorders. How far should researchers go in their quest to understand this complex organ and improve people's quality of life? And to what extent should they be responsible for making sure that others do not misuse their findings? Are questioning that must be answered. Okay, questionings that must be answered. Dr. Vincent Walsh, a professor of cognitive neuroscience at University College London, has discussed the use of non-invasive brain stimulation techniques such as transcranial direct current stimulation, TDCS, que vai ser usado em todo o texto, todo esse artigo, vão se referir a esse TDCS. Eu vou chamar a atenção para o lado direito agora, que é assim mesmo que vai estar no dia do exame, o texto do lado esquerdo, do lado direito, as questões. Então, aqui vai chamar um parágrafozinho, um pedacinho, olha lá. O que vai perguntar para você? Escolha a alternativa que traz a ideia principal do trecho abaixo extraído do parágrafo 2. Veja que o parágrafo 1 não foi usado na primeira questão, e sim o parágrafo 2. Eu vou descer um pouquinho. Está falando sobre os pesquisadores do cérebro. E eu vou no parágrafo 2. Studies published in the past few years purport to show that some brain stimulation techniques can enhance a variety of brain functions such as memory, numeracy, and language learning. For example, cheap brain stimulation devices are now available commercially, making it possible for anyone to attempt to boost their brain function. Although the only indication showing relatively solid evidence of improvement with brain stimulation devices is depression, smaller studies looking at cognitive improvement appear to have been the key drivers of increased interest among researchers and the lay public in the technology's potential. Pegando o parágrafo aqui, a questão número 1, ela vai extrair um pedacinho do parágrafo 2. Veja bem como que eu vou entender nesse simuladão aqui que vai passar você no TEAP. Como que eu vou entender esse parágrafo? Eles pegam sempre assim, um trecho, um pequeno trecho, né? Vai ser do parágrafo 1, pode ser, ou do parágrafo 2, pode ser também. Eu vou traduzir esse pedacinho, muito embora, although, olha lá, você viu que foi retirado um pedacinho, ou seja, do meio do parágrafo 2 para baixo. Muito embora a única indicação, mostrando uma evidência relativamente sólida da melhora com aparelhos de estimulação, estímulo cerebral, é a depressão. Então, muito embora somente uma sólida evidência, uma evidência relativamente sólida de indicação, mostrando, né, mostrando da melhora com aparelhos estimuladores do cérebro, é a depressão, não é? Estudos menores, né, menores estudos, olham para a melhoria cognitiva
que parece ter sido a chave, né, sido a direção, os direcionadores-chave do ponto-chave, no aumento do interesse entre os pesquisadores e do público leigo, esse lay public, é o público leigo, dentro do potencial da tecnologia. Tá falando isso aí. Mas o que eu vou sintetizar? Queria falar para vocês que dentro desse parágrafo você vai ter inúmeras respostas e eu vou direto na marcadinha ali. A marcadinha correta é o terceiro, a terceira bolinha. Veja que no dia do exame não haverá, tá? Número 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. É só uma bolinha mesmo que você marca, da maneira que está aqui. Marca a bolinha. Olha lá a terceira bolinha. Os estudos sobre o aumento cognitivo com a estimulação cerebral têm levado os pesquisadores e leigos a se interessarem pela técnica. Veja bem, leigos aqui é o lay people, lay people. Veja que o que me levou a responder a 3, que é a bolinha número 3, leigo. O que seria esse leigo? Eu vou lá no texto e vou buscar para você. Public key drivers, ok, 1, 2, 3, quarta linha desse parágrafo do although, embora. Na quarta linha eu tenho lá, increased interest, interesse aumentado entre os pesquisadores e o público leigo, the lay public, o público leigo, no potencial da tecnologia, Veja bem, os estudos sobre o aumento cognitivo com estimulação cerebral, aonde que fala sobre isso? Segunda linha, olha lá. Melhoria, improvement, with brain stimulation devices is depression. Está falando na segunda linha. Os estudos sobre o aumento cognitivo com estimulação cerebral têm levado os pesquisadores e os leigos a se interessarem pela técnica. Certo? É a bolinha 3. Porque não é a primeira, não existe evidência concreta. Não fala nada que não existe, é muito pelo contrário, que existe evidência. O aparelho de estimulação cerebral, segunda bolinha, tem chamado a atenção dos pesquisadores e do público pelo seu potencial tecnológico. Tá confusa essa resposta aí, porque lá no final fala assim, os pesquisadores e o público leigo dentro do potencial tecnológico. Não é isso que fala, tá? Existem evidências, a bolinha 4, existem evidências de que o aparelho usado para estimulação cerebral pode aumentar a depressão? Não, não é que ele pode, não é, não. Não tem nada a ver. Contorceu aqui a ideia, virou totalmente. Não é aumentar a depressão, é a depressão, né? A segunda linha fala não tem nada de aumentar a depressão. Embora, a palavra embora foi usada, porque a palavra although, posso ficar em dúvida aqui com a questão de bolinha número, a última bolinha, porque ela vai me deixar confusa. Embora quer dizer although. Embora o aparelho de estimulação cerebral tenha gerado interesse, mais estudos precisam ser feitos para comprovar os seus benefícios. Olha, mais estudos precisam ser feitos para comprovar os seus benefícios? Não. Olha o que fala lá. Muito embora a única indicação que mostra a evidência relativamente sólida de melhoria com estimulação cerebral, com aparelhos de estimulação cerebral é a depressão. E estudos menores olham para a melhoria cognitiva que parece ter sido os direcionadores-chave do interesse aumentado entre pesquisadores e o público leigo dentro do potencial tecnológico, ou seja, do acompanhamento tecnológico que existe em potencial, né? Então, não é isso que está falando na última. Está distorcida, totalmente distorcida. Agora, esse tipo de questão que, de acordo com o texto, o que se pode afirmar sobre a estimulação cerebral? Veja bem, isso aqui eu deixaria essa questão por último, sempre deixo por último. Por que eu deixaria essa questão por último? Porque ela é dúbia, né? Ela é dúbia. Segundo um pesquisador do estudo, a estimulação cerebral não deveria ser usada para melhorar o desempenho escolar. Vai falar isso e eu tenho que encontrar no texto exatamente aonde fala isso. Eu só posso responder a número 2 quando eu estiver lido todo o texto já por várias vezes.
certo? Segundo um pesquisador do estudo, é o pesquisador que vai ser citado dentro do texto, com certeza, certo? E depois aqui no 3, nós temos esses pedacinhos de parágrafo, ou seja, você vai referir-se ao parágrafo número 4 e pegar essa questão aí e responder somente essa. Vou traduzir. Parágrafo 4, veja bem, lá no parágrafo 4, we are no longer, é o início do parágrafo 4. Ai, mas eu preciso ler o texto todo, parágrafo por parágrafo, na ordem, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Olha, não necessariamente. Pode, mas também não pode. Depende. Você pode, questões como essas aqui, onde que eles vão trazer um pedacinho do parágrafo. Geralmente, ou é do meio para o final, ou é o comecinho do parágrafo. Você pode estar lendo só esse pedacinho, sem ter lido o texto inteiro, parágrafo por parágrafo. Pode, porque você é capaz de responder voltando o seu olhar e usando aqui, lógico, a técnica do scanning, que é você buscar informação específica que está dentro apenas desse trecho pequeno extraído do parágrafo número 4. Eu consigo fazer isso, é possível de se fazer. E eu vou fazer isso agora para você, sem ter lido o parágrafo 4. 3. Vou ler o parágrafo 4 sem ter lido o 3. Vou conseguir? Vou. Veja bem, vou pular o parágrafo 3, vou ler o 4. O 4 diz assim: We are no longer in control of what stories the general public hears about our research data on brain stimulation, added Walsh. They can decide which papers are worth listening to before any scientific consensus has been reached. So we have a duty to be much more reassured in the claims we make. Ok, claims aí é uma palavra-chave, eu vou traduzir o parágrafo e vou mostrar para você que a bolinha de número 3, que foi a escolhida correta, faz sentido. Nós não mais, né? We no longer, nós não mais em controle, nós não estamos mais, no longer é não mais. Nós não estamos mais no controle do que as histórias do público em geral ouve, do que o público em geral ouve, as histórias as quais o público em geral ouve sobre as nossas informações da pesquisa, sobre o estímulo cerebral. Adicionou Walsh. Nós não mais temos o controle de quais histórias do público em geral, das quais o público em geral ouve sobre os nossos dados de pesquisa dentro ou acerca da estimulação cerebral. Adicionou o Walsh. Eles podem decidir quais papéis, quando ele fala papers, são os papéis de pesquisa, os papers aí são os TCCs, os artigos publicados, tá? Publicados. Então, eles podem decidir quais papéis valem ouvir antes de qualquer consenso científico, antes de que qualquer consenso científico tenha sido alcançado, reached, de modo que nós temos um dever de ser muito mais measured, né? De ser muito mais medidos in the claims we make, nas afirmações, in the claims, nas afirmativas, nas afirmações, nas certezas com as quais nós fazemos, Claims aí são afirmações, quando você afirma que essa lei é correta, essa aplicação está correta, esse estudo está correto. E olha o que diz a bolinha de número 3 marcada, que é correta. Os pesquisadores precisam ter muito mais cuidado com as alegações que fazem sobre a estimulação cerebral. Muito mais cuidado foi inferido do parágrafo, porque não foi dito lá. Mas os pesquisadores precisam tomar cuidado. Eu vou inferir aonde está falando aqui, ó. So we have a duty. Então, nós temos um dever, uma tarefa de ser muito mais medidos, medidos, cuidadosos, minuciosos, measured. In the claims, nas afirmações que nós tomamos, que nós fazemos. In the claims we make. Certo? Ai, mas não é exatamente o que tem no parágrafo? Não, eu vou deduzir, eu vou chegar a essa conclusão. Estou usando uma técnica chamada de inferir. Você infere na questão e chega a essa conclusão. As demais citadas aqui, elas são fake.